Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa série de vídeos O Ego em Conexões. Esse é o nosso 9º vídeo da série, que traz o tema Corrigir. Vejamos o quanto é relevante o nosso ego se apropriar dessa habilidade de realizar correções. Muitas vezes, nós nos perdemos diante dos erros que observamos na nossa vida, por sensações de culpa, com excesso de rigidez, nas tentativas de nos corrigirmos, não conseguindo ser acolhedores conosco mesmo. Isso nos faz fugir muito de olhar para os erros, de admitir os erros, de acolher as nossas falhas. Então, devido à nossa imaturidade ainda, a imaturidade do ego, muitas vezes nós não conseguimos aproveitar as situações adversas que a vida nos proporciona. Então a nossa vida ela é recheada de adversidades, de desafios. No nosso processo de aprendizagem, nós vamos cometer muitos erros. Quando que uma criança conseguiria ser alfabetizada se antes ela não escrevesse trocando algumas letras? Quando que nós aprenderíamos a fazer contas se nós não tivéssemos errado tantas vezes os cálculos? Então, esses erros todos na nossa vida, eles estão a serviço do nosso aprendizado. Eles fazem parte da consolidação, do desenvolvimento de uma habilidade. Para nós conseguirmos nos equilibrar e pilotar uma bicicleta, certamente a gente fez alguma barbeiragem, ralou o joelho, levou uma queda. Então a gente, na vida, iremos lidar com algumas situações embaraçosas e precisamos observar as reações do nosso ego, para ver como que ele se coloca diante dessas questões. Pois somente quando a gente é capaz de acolher as nossas vulnerabilidades, acolher as nossas imperfeições, acolher a nossa falta de habilidade diante de algumas situações, somente aí a gente consegue, de fato, aproveitar as dores, as adversidades, os erros em nossa vida. Então esse é o caminho para a gente corrigir melhor, para que o nosso ego amadureça e aprenda a realizar as correções para o benefício dele próprio. O ego é muito beneficiado quando ele desenvolve a habilidade de corrigir. Enquanto nosso ego não tem essa habilidade de corrigir melhor, ele reincidirá dos erros, permanecerá no sofrimento, na culpa, sem superar as barreiras, as adversidades da vida. E aí nós diríamos que tem duas visões que nós devemos distingui-las em relação à perspectiva de correção. É muito comum que as pessoas construam as suas narrativas, que elas contem as histórias muito que influenciadas por essa imaturidade do ego. Elas se colocam dentro dessas narrativas numa perspectiva vitimista, Sempre, minha vida é difícil, ninguém me ajuda, a minha mãe nunca olhou para mim, o meu pai sempre gostou do meu irmão, no meu trabalho valorizam apenas o que os outros fazem, ninguém reconhece o que eu faço. Então essas narrativas, onde a gente tende a culpabilizar os outros, a encontrar falhas nos outros, nos colocando sempre numa condição de injustiçados, de vítimas desses outros que nos desprestigiam, a gente está caindo na armadilha do vitimismo. Então o ego, quando ele é não reflexivo, quando o ego tem uma visão muito superficial da realidade, quando ele está muito imaturo, ele tende a nos levar até essa visão da realidade, das pessoas e de nós próprios, onde nós nos colocamos sempre como vítimas. E na condição de vítima, quando a gente se pinta como vítima, quando a gente se apresenta nas narrativas que contamos para os outros como vítimas, nós estamos dizendo que quem tem que mudar são os outros. E nós somos incapazes de observar que, pelas situações embaraçosas que nós vivemos, em alguma medida nós contribuímos para que elas existam. E que nós precisamos também nos corrigir para que essas situações embaraçosas não permaneçam se apresentando para nós. O vitimismo não nos permite, ele não colabora para que nós assumamos a nossa responsabilidade, porque a tendência é sempre achar que o outro é quem tem que mudar. Eu não preciso mudar nada. Essa visão, ela não é colaborativa para a maturação do ego. É uma forma de pensar a correção onde todo o mundo precisa ser corrigido, menos eu. E a tendência vai ser eu não viver as mudanças que eu preciso viver. A segunda visão que a gente apresenta e que é muito mais favorável ao nosso crescimento é a visão
com resignação. A gente precisa fazer a leitura da vida com a resignação, compreendendo que a nossa vida não vai ser sempre um mar de rosas, né? Os desafios virão, nós precisaremos suar, nós vamos passar por situações inesperadas, situações dolorosas, seremos desafiados, sairemos da nossa zona de conforto. E quando isso acontecer, antes de afirmarmos, eu não mereço passar por isso, não sei por que eu estou passando por isso, a gente precisa se perguntar, o que eu aprendo passando por essa situação? O que esse desafio me favorece desenvolver dentro de mim? E aí a gente já passa a ter uma postura um pouco mais acolhedora das situações desafiadoras, dos conflitos com as pessoas, porque a gente, ao invés de olhar para o outro, a gente olha para dentro de nós, buscando desenvolver habilidades, mobilizando força interna e avaliando em que sentido nós precisamos nos melhorar. Então essa visão com a resignação, né, onde nós temos uma aceitação ou um acolhimento das situações que se apresentam para nós, ao invés de repudiá-la, ao invés de manifestar repulsa, ao invés de dizer que nós não merecemos passar por isso, a gente vive aquelas situações, muitas das quais nós não temos como fugir delas. É aquela velha história, aceita que dói menos. Então, por vezes, não dá para fugir, não dá para sair, a gente precisa encarar. Essa aceitação pode trazer leveza, entendimento e aprendizado. Enquanto que, quando a gente não quer aceitar questões das quais não temos como fugir, a gente só faz acentuar o nosso sofrimento. Além de enfrentar a situação que é desafiadora por si só, nós ainda vivemos isso com mais sofrimento e perdendo a oportunidade de consolidar aprendizados, porque não olhamos para nós e não mobilizamos forças e habilidades para lidar com a situação. Então, esse comportamento, esse nível de maturidade, ele é muito comum dos adolescentes, né? Porque eles vivem uma transição migrando de um mundo fantasioso da infância, né? De pureza, de pouca cobrança, para um mundo adulto, em que ele vai começar a enxergar muitas imperfeições no mundo, nas pessoas. Ele vai começar a ser cobrado também, como não era cobrado na infância. Então ele vive uma situação tanto aflitiva, desafiadora. E o adolescente, ele tende a manifestar uma repulsa muito grande por aquilo que não lhe parece ser confortável, né? Então ele traz um pouco da pureza e do conforto da infância, e quando ele é cobrado por alguém, quando algo lhe causa instabilidades, dificilmente ele acolhe a situação, ele avalia que aquilo que lhe cobram, a situação que lhe desafia, vai lhe proporcionar crescimento. Muitas vezes a reação impulsiva do adolescente, aí existem adolescentes mais impulsivos e adolescentes menos impulsivos. Os menos impulsivos, mais facilmente, viverão o desafio sem muito reclamar, acolhendo a situação desafiadora. Mas a maioria dos adolescentes é bem impulsivo, tem pouca maturidade, e eles tendem a manifestar repulsa por aquilo que lhes traz instabilidades. Isso não é só dos adolescentes, né? Como nós vimos refletindo ao longo dos outros vídeos, esse nível de maturidade adolescente, o nível de maturidade do ego adolescente, ele pode estar em pessoas de qualquer idade. Então, alguém pode estar com 30, 50, 70 anos e ter essa postura de negar viver os desafios, né? De dizer que está sendo injustiçado por estar vivendo uma situação de instabilidades, de manifestar repulsa, né? Por enfrentar a luta. Então, nós precisamos observar para isso e abraçar, né, as situações que nos propiciam o nosso desenvolvimento, a nossa maturação. E retornando ao tema corrigir, nós vamos ver assim, que numa visão um pouco mais superficial do nosso desejo de corrigir, do nosso impulso para corrigir, e numa tendência um pouco que pré-histórica ou de tempos antigos, onde a humanidade era menos reflexiva, a correção era realizada de uma forma sempre punitiva, provocando dor no outro. Então a gente, enquanto humanidade, já puniu muita gente decapitando cabeça, né? O próprio Estado já enforcou muita gente. Então a mobilização da dor, o causar dor, parece ser assim algo fundamental para os processos de mudança
nas pessoas. Então essa visão, ela é uma visão pouco reflexiva, ela é uma visão que corrige na superficialidade, mas que deixa questões abertas, questões não refletidas, questões não observadas, né? Se a gente tende a assumir essa conduta meramente punitiva na hora da correção. Muitas vezes, nós, sei lá, quebramos um prato em casa. Aí a gente fica se maldizendo, né? Se culpando por ter quebrado aquele prato. E essa é uma forma de autopunição. Essa reação punitiva não necessariamente vai nos ajudar a não quebrar outros pratos. Nós poderíamos, ao invés de adotar essa perspectiva muito superficial e meramente punitiva, pensarmos numa visão restaurativa, né? O que me falta? O que eu preciso desenvolver para não cometer esse erro? Será que eu preciso observar mais se a minha mão está molhada e o prato vai deslizar? Né? Se no momento que eu for tocar nos pratos, eu vou focar mais no que eu estou fazendo e não me dispersar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, não fazer com pressa, fazer com mais calma. Então eu vou vendo ali, observando o que me falta, o que eu preciso desenvolver, quais as habilidades que eu não consolidei, o que eu estou deixando de observar que me leva a cometer o erro de quebrar o prato. Da mesma forma, vamos pensar adolescentes cometendo atos infracionais. Nós poderíamos muito bem dizer assim, eles têm que ser presos, não são mais crianças, eles têm que sofrer, eles têm que pagar pelo que fizeram, né? E aí esse apelo pela punição, ele por si só, ele não vai transformar a vida daquele adolescente, não vai resolver os problemas da nossa sociedade em relação ao envolvimento de adolescentes em atos infracionais. Nós poderíamos pensar numa perspectiva, né, de uma justiça restaurativa, numa visão de correção enxergando o eu mais profundamente. Quem é esse adolescente? Qual é a história de vida dele? O que ele poderia ter acessado na vida e não acessou? Ele vai ser privado da sua liberdade em função do ato que cometeu. Enquanto ele está privado de liberdade, o que nós podemos oferecer para ele enquanto sociedade? Né? Uma assistência psicológica, o serviço social ali para ver a rede de apoio para esse adolescente, como que ele vai conduzir a vida dele quando ele sair daquela casa onde ele é educado por conta do seu ato infracional, onde ele cumpre medidas socioeducativas. Então, a restauração, ela tem esse foco em dar o que falta a quem cometeu o erro. E isso é muito justo. E isso contribui e dialoga com uma visão que nós precisamos ter em relação a nós mesmos. De querermos realizar uma justiça, corrigir para realizar a justiça, mas oferecendo aquilo que falta para que os erros não se repitam. Será que eu consigo olhar para mim e buscar aquilo que me falta, aquilo que pode me fortalecer para que eu não volte a cometer erros? Ou eu ainda tendo a pensar numa justiça no mundo, na sociedade, a justiça em relação aos outros, punição, bora matar, bora prender, e eu não observo aquilo que me falta. Eu não busco aquilo que me falta. Eu abraço essa tendência meramente punitiva e me puno quando eu cometo um erro, ou com medo do meu martelo pesado de juiz carrasco, eu prefiro negar que cometi o erro para não sofrer, para não ser vítima do meu próprio julgamento, né? Então, a negação acaba sendo utilizada por muitas pessoas. Então, o nosso amigo Jung, que estuda o inconsciente e que traz muitas lições interessantes para nós, ele reflete o seguinte, que nós precisamos desenvolver essa capacidade de acolher os desafios da vida, vivê-los com maturidade, desenvolvermos as habilidades que precisamos desenvolver, porque senão, abre aspas para o Jung, o nosso inconsciente, ele tratará de trazer para nós as situações de instabilidade que provocam desequilíbrio, nos obrigando a restabelecer a justiça e a harmonia dentro de nós. Então, se eu tenho uma tendência a não compreender as pessoas, eu tenho uma tendência a julgar e a ficar magoado e ressentido com as pessoas, e eu não consigo superar isso, né? Eu acabo sendo vítima dessa minha tendência, porque o outro erra e eu me puno com a mágoa e com o ressentimento. Eu torno as minhas noites de sono noites mal dormidas, eu fico com esse veneno dentro de mim, da mágoa e do ressentimento. O outro errou e eu me puno. É uma coisa assim que
foge da nossa inteligência emocional. Então, se eu não desenvolvo essa habilidade de compreender que eu não mereço sofrer pelo erro do outro, que eu preciso compreender que a pessoa está consolidando os seus aprendizados e que ela ainda não consegue fazer como eu gostaria que ela fizesse, mas é o que ela pode fazer. Então eu vou tocar a minha vida para frente, eu considero que aquela pessoa cometeu um erro, que ela não agiu de modo correto, e paciência, né? Vida que segue. Se eu não consigo pensar assim e eu fico no ressentimento, eu não consolidei um aprendizado, eu não desenvolvi a minha inteligência emocional, eu não consegui compreender a situação, a pessoa viver o perdão. E aí o que vai acontecer comigo? O meu inconsciente, é isso que o Jung está dizendo, vai me trazer novas situações repetidas vezes durante a minha vida, para que eu olhe para dentro de mim e trate de oferecer para mim, de desenvolver em mim as habilidades que eu necessito desenvolver. Construir uma justiça na minha vida, dando para mim, desenvolvendo no meu ego as habilidades que me tiram do sofrimento, né? E aí uma justiça se realiza em mim. Então essa fuga acaba fazendo com que a gente reviva alguns desafios, alguns problemas, algumas situações dolorosas. E se a gente for refletir bem, é bem real, né? Isso acontece de fato. Imaginem só que se eu desenvolvo essa habilidade de acolher alguém que errou, eu já não vou mais sofrer amanhã, porque se alguém errar, eu já tenho essa habilidade, eu já compreendo que a pessoa tem o tempo dela para o desenvolvimento dela, que o erro que ela cometeu é sobre ela, não é sobre mim, e eu não preciso ficar cultivando mágoa e ressentimento, porque isso não vai contribuir nem para que a pessoa melhore e só vai tornar minha vida um pouco mais difícil. Posso desenvolver até alguma doença, né, psicossomática em função, né, desse ressentimento e dessa mágoa que eu cultivo. Né? Então, que nós possamos ter essa inteligência emocional, não cairmos em desequilíbrio diante dos erros, que nós tenhamos a habilidade para realizar as correções na nossa vida de uma forma de fato justa, né? Que não necessariamente seja com imposição de sofrimento, mas que nós busquemos, sobretudo, os nossos aprendizados, o desenvolvimento das habilidades que nós ainda não dominamos, aquilo que pode fazer com que o nosso ego, ainda errante, tropeçando, que ele se fortaleça, que ele se aprume, que ele atinja a sua plenitude. E é uma responsabilidade de cada um de nós fazer isso. Cada um de nós é responsável, tem uma responsabilidade intransferível de fazer o nosso ego ser mais maduro. Mas isso vai depender muitíssimo da postura que a gente assume, da gente se permitir, da gente se abrir, da gente querer de fato viver os processos de correção com mais justiça, com mais amorosidade e com a devida consolidação de aprendizados. Então, nesse momento, eu quero lhe convidar para nós fazermos a nossa meditação como uma forma de aprofundarmos as reflexões acerca do tema corrigir. A habilidade de corrigir é essencial para o nosso ego. Então, se você já se encontra num ambiente que lhe permite fazer essa meditação agora, sem o atrapalho de quem esteja aí por perto ou de qualquer barulho, vamos seguir com o vídeo. Caso contrário, eu lhe sugiro dar uma pausa no vídeo e depois, no momento mais favorável ao seu recolhimento, você realiza essa meditação. Então vamos fechar os nossos olhos, concentrar nossa atenção sobre a nossa respiração, buscando a leveza, a suavidade nesse oxigênio que entra pelas narinas e vai até os nossos pulmões, enchendo até a região abdominal e depois saindo com suavidade. Façamos isso mais algumas vezes, sentindo o nosso corpo relaxar, sentindo a nossa mente relaxar. E assim nós vamos liberando a nossa imaginação. E podemos então nos ver em um lindo jardim, com muitas espécies de plantas, flores diversas cores de flores, aromas agradáveis, borboletas e outros insetos e animais, todos muito vivos, todos alegres.
se desenvolvendo. E esse desenvolvimento, ele é incentivado, ele é induzido, ele é conduzido pela luz, a luz do sol que banha todos eles, promovendo transformações essenciais, ajudando a eliminar células mortas, folhas já ressecadas, tudo que perdeu vitalidade é eliminado pelo sol para possibilitar a renovação da vida. E nós, nesse jardim, nos permitimos sermos banhados por esse sol, para que todo o nosso corpo seja energizado. E nós sentimos que essa luz solar, amarela, dourada, ela permite a renovação das nossas células, o renascimento acontecendo no nosso ser. E esse sol, ele penetra até o nosso interior, onde ali existe ódio. Essa luz faz renascer o amor. Ali onde existe ofensa, ressentimento, mágoa, essa luz faz brotar o perdão. E onde há conflitos, discórdias, desentendimentos, crises, desarmonias dentro de nós, essa luz suscita união, integração, complementariedade. E onde existe pensamentos equivocados, sentimentos equivocados, o que não é retidão, essa luz faz se corrigir, como a verdade que se instala, que se estabelece, que se expande dentro de nós. E essa verdade que liberta, essa verdade que ilumina, ela se expande de dentro para fora. E nós somos envolvidos por essa luz solar, por uma luz infinita que vem do céu e ao mesmo tempo se reflete e é irradiada de dentro de nós para fora, transformando tudo que não é vital, o que não é essencial, o que é peso, o que já está desgastado, o que nos prende, tudo é desfeito, para que se estabeleça em nós a liberdade, a luz, o amor e a verdade. Uma vida de plenitude, de autoacolhimento, de confiança na vida, que com o tempo tudo se corrige, tudo se melhora, nós caminhamos para sempre e essa luz se expande a cada dia um pouco mais em nossas vidas. Que assim seja.